Eu saudo você com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Amém? Na escola bíblica de hoje nós vamos tratar sobre o livro de Judas. O livro de Judas tem apenas um capítulo e são 25 versículos. Vamos começar diretamente pelo texto da palavra de Deus e nós vamos estar conversando e falando versículo por versículo aquilo que o Senhor me revelou como esclarecimento sobre a mensagem que está contida no livro de Judas. Basicamente, o livro de Judas ele nos alerta para o risco dos falsos mestres, estes que estão introduzidos em nosso meio. Vamos ficar atentos porque cada um desses versículos tem uma grande riqueza de revelações para nós. Repare que o livro de Judas é, em termos de tamanho, um dos menores, porém, o seu conteúdo ele é realmente um tsunami para nos exortar. Vamos lá? O primeiro versículo diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Repara você que Judas se apresenta. Quando nós conversamos com alguém, falamos com alguém ou lemos alguma coisa que alguém escreveu, é extremamente importante saber quem é o autor, para saber se essa pessoa, em princípio, gozará ou não da nossa confiança e da nossa credibilidade. Então Judas diz quem é aquele que está falando. Ele é servo de Jesus Cristo, é a primeira designação que ele faz de si mesmo. E depois diz que é irmão de Tiago, irmão biológico de Tiago. Creem a maior parte dos historiadores que este Judas era irmão biológico de Jesus Cristo. Repara uma coisa, que ele não está se dirigindo a qualquer pessoa. Ele diz aos chamados, aqueles que verdadeiramente ouvirão a voz do Senhor. Também ele diz que esses chamados são queridos em Deus Pai, ou seja, Deus, o Pai, tem um carinho especial por todos aqueles a quem ele chama para ouvir a sua palavra. E na verdade nós somos conservados, guardados, somos protegidos em quem e por quem? Por Jesus Cristo. Daí a parte final do versículo que fala conservados por Jesus Cristo. Amém? O segundo versículo nos diz que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de grandes tribulações e creio que seja o tempo final que nos resta e prestes está o Senhor Jesus Cristo a retornar. Então é necessário que a misericórdia de Deus, a paz de Deus e o amor de Deus sejam multiplicados em nossas vidas para que nós possamos suportar tudo que vem por aí, tudo aquilo que nos espera e está preparado para nós. E o que é pior, as coisas ruins precisam ser suportadas e vencidas por aqueles, nós, cristãos, que somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. O terceiro versículo nos diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mais uma vez, este livro é destinado àqueles a quem Deus ama. E ele começa o versículo 3 dizendo, amados. E também diz que procurou escrever aqueles que iriam ler o que ele estava dizendo com toda diligência, com toda determinação, com toda atenção, com todo cuidado. E falou acerca da comum salvação. Não é que a salvação é comum, é uma coisa qualquer. Não. É uma salvação que é comum
que é compartilhada por todos aqueles amados de Deus e que se encontram na condição de salvos. E repara que aquilo ardia no coração dele, e ele disse: tive por necessidade, ou seja, ele sentiu a necessidade de escrever a nós, aqueles e nós agora. E exortar-vos a batalhar pela fé. Exortar, chamar atenção, incentivar, ressaltar, a batalhar pela fé. Batalhar pela fé exige sacrifício, luta, dedicação. E ele diz que esta fé, que uma vez foi dada aos santos, ou seja, os santos receberam a fé, que é um dom de Deus. Amém? Agora o versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Repara que Judas está chamando a atenção para aqueles que já se introduziram em nosso meio, mas que Deus já os conhecia e sabia que estes mesmos falsos mestres que se introduziram em nossos meios estão já previstos como escritos para o juízo, serão julgados e serão condenados por Cristo à perda da salvação. E diz que esses mesmos homens ímpios, esses falsos mestres, estão transformando a graça de Deus que nos foi dada em dissolução e estão negando a Deus. Este sim que é o único dominador e o único Senhor que existe é Jesus, o Cristo. E esses falsos mestres, com suas falsas doutrinas de demônios, estão confundindo as pessoas, postulando que elas venham a perder a sua salvação. O versículo 5 diz: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele mais uma vez, ele lembra, ele relembra, ele insiste, porque uma vez, quando aceitamos a fé em Cristo, nós tomamos consciência disso, nós já soubemos isso antes, então por isso precisamos ser lembrados. E ele diz que o Senhor, em tempos idos, salvou um povo, também aquele povo que ele tirou da escravidão no Egito, mas tirou da escravidão, tirou da terra do Egito, mas depois, por não terem crido naquele Deus que os salvou, qual foi o fim deles? Foram destruídos. Repare que de todo aquele povo que saiu do Egito, originalmente, dos que lá estavam, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os outros todos morreram durante esses 40 anos de peregrinação no deserto. Mas então que povo é aquele que entrou na terra prometida? Os que haviam nascido durante esses 40 anos no deserto. Amém? O versículo 6 diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Repare que mesmo os anjos que foram criados perfeitos e que se rebelaram contra Deus, se alinharam junto ao diabo, aquele 1/3 dos anjos, eles foram o quê? Destituídos do seu papel de príncipes e deixaram o lugar celestial que habitavam, deixaram a sua própria habitação. E o lugar que foi reservado para eles foi a treva, a ausência de Deus. E lá estarão presos eternamente. E até que o juízo venha, quando então, naquele grande dia, lhes será entregue a chave do inferno para que vá o demônio e todos os seus seguidores para aquele lugar onde o sofrimento é eterno. O versículo 7
nos diz, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Repare que Salmo número 1, versículo 1, diz que nós não devemos nos ajuntar à roda dos escarnecedores. Sodoma, Gomorra, cidades vizinhas, muito unidas na sua dissolução, na sua carnalidade, nas suas práticas após outra carne, ou seja, os homens não conheciam as mulheres e as mulheres não conheciam os homens no sentido de manterem as relações que Deus determinou que assim fizessem. Os homens então preferiam homens e as mulheres preferiam mulheres, e isso aí acabou levando-os através do quê? O que eles chamam de outra carne. E mesmo as cidades que estavam em volta deles se corrompendo. E Deus justiçou aquele povo, antecipou o juízo e sofreram a pena do fogo eterno. As cidades foram destruídas e nós conhecemos bastante bem a situação da fuga de Ló, da sua mulher e de suas filhas das cidades, e ainda que a mulher de Ló teve o infeliz desejo de retornar e olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. O versículo 8, e contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram ou contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Os falsos mestres de hoje estão adormecidos, não estão vigilantes, não estão acordados, não estão prestando atenção, estão se deixando contaminar, a sua carne está cometendo os mesmos pecados horrendos que Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. E com isso eles estão rejeitando a dominação, o domínio, a soberania e o senhorio de Cristo e estão vituperando as autoridades, ou seja, estão ofendendo, estão atacando, estão achincalhando a honra daqueles que foram postos como autoridades nas vidas deles, inclusive autoridades cristãs, pastores e líderes religiosos que estão sendo vituperados, ofendidos por este tipo de falsos mestres. Amém? O versículo 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Repara, arcanjo, arque significa coisa antiga. Então, o arcanjo Miguel era a maior hierarquia de anjos que havia no céu, dos primeiros anjos criados por Deus. Ele era dotado de grande poder. Ele poderia rivalizar com Satanás em poder e lutar com Satanás e mesmo amaldiçoar Satanás. No entanto, o que ele fez? Ele não se prevaleceu disso porque todo o poder emana de Deus. E ele preferiu, sabiamente, deixar que o Senhor, Deus, repreendesse o diabo. Infelizmente, muitos de nós, hoje em dia, se colocam numa posição superior até a do arcanjo Miguel, ou quem sabe num grau de comparação ao de Deus, quando nós efetuamos julgamento e já damos o juízo das pessoas, como quando dizemos: essa pessoa não tem mais jeito, essa já perdeu a salvação. Porventura você é maior do que o arcanjo Miguel? E ainda que você se julgue assim, você seria igual a Deus? Cuidado, fique atento. No versículo 10, estes, porém, os falsos mestres, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Repara que esses falsos mestres não conhecem em profundidade a palavra de Deus, e pior ainda, não conhecem o Senhor, o Deus da palavra. E falam daquilo que não entendem, e distorcem a graça de Deus,
e negam a Jesus Cristo e dissimulam entre nós, fazendo-se passar por homens e mulheres piedosos, por mestres da palavra, quando, no entanto, são falsos mestres, difusores de doutrinas malignas. E repare que até aquilo que deveriam conhecer tem entre seus significados a prática da relação sexual. Esses homens, até na sua prática sexual, se portam como animais irracionais e se corrompem, passando a fazer aquilo que Deus abomina. A Bíblia diz que sodomitas, efeminados e todos aqueles que buscaram um caminho oposto ao que Deus criou, macho e fêmea os criou, é réu de juízo e está diante da expectativa de perda da sua salvação. No versículo 11, o ai é proclamado. Ai deles, com uma exclamação, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. O caminho de Caim é o quê? Caim tinha inveja de seu irmão Abel, porque Abel era justo e Caim não era. Os falsos mestres têm inveja dos homens e das mulheres de Deus e procuram a morte daqueles que professam a palavra de Deus com integridade. Também esses falsos mestres são enganados pelo prêmio de Balaão. Balaão se deixou corromper pelo pagamento, pelo dinheiro que Deus ofereceu? Não, que um rei ofereceu a ele para amaldiçoar o povo de Israel. E o que aconteceu? Ainda que avisado até por uma mula, ele acabou indo para a morte. Então, o prêmio, o mercenarismo, aqueles que se vendem, aqueles que ficam preconizando a doutrina da prosperidade, também ai deles. E, por fim, aqueles que pereceram na contradição de Corá. Uma das maiores contradições de Corá é que ele dizia adorar a Deus e querer a vontade de Deus, mas ele era contra aqueles que faziam a vontade de Deus e estavam dirigindo o rebanho à salvação. Ele dizia adorar a Deus, mas guardava ídolos em sua tenda. Então, Corá era contraditório. Os falsos mestres dizem adorar a Deus, mas, na verdade, eles adoram a Belzebu, a Satanás. O versículo 12 de Judas nos diz: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Pelo amor de Deus, eles estão introduzidos em nosso meio, esses falsos mestres, compartilham a ceia conosco, almoçam conosco, festejam conosco. Na verdade, eles estão mais preocupados com o seu próprio bem-estar, apacentam-se a si mesmos e não têm nenhum temor de Deus, sem temor. São como nuvens sem água, isso é, eles não carregam nada de bom, eles não têm nada a oferecer. A nuvem que tem água, pelo menos vai o quê? Regar o solo e vai ajudar as plantas a crescerem e frutificarem. Esses tais falsos mestres são levados de um vento de uma hora para outra, de um lugar para outro, de uma doutrina para outra, ou seja, eles estão ao sabor dos ventos de doutrina, como se fosse uma folha seca. Esses falsos mestres são como árvores murchas. Você já viu uma árvore murcha? Que coisa triste, aquelas folhas todas recolhidas, curvadas, sem viço, sem brilho, sem vida. É muito triste. Você percebe que essas pessoas, embora possam aparentar algo assim que nos chame atenção, bem vestidas, bem falantes,
até de boa aparência, você sente que aquelas pessoas não têm a luz de Cristo em sua vida. Elas são infrutíferas, elas não produzem fruto, elas não geram discípulos, elas não, através do falso evangelho que estão pregando, não vão conduzir ninguém à vida, mas à morte. Por isso que a Bíblia diz também que elas são 2 vezes mortas. Mortas como assim? Estão destinadas à primeira morte, que é a morte do corpo corruptível, e estão destinadas à segunda morte, que é a perda da salvação. Então elas são 2 vezes mortas. E elas não têm raiz na rocha, que é Cristo. Elas estão soltas como uma planta que não tem raiz, uma planta desarraigada, que foi retirada do solo e não tem mais aonde se firmar. E o nosso solo seguro é a rocha eterna, que é o Cristo. Fala o versículo 13 que ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Você já percebeu aquelas ondas enormes no mar que geram aquelas tempestades? O que é que de bom aquelas ondas produzem? Nada. Elas só produzem destruição por onde passam. E tudo aquilo que elas fazem, esses falsos mestres fazem, é como aquela espuma que aquelas ondas levantam, que na verdade o que acontece? O que se vê delas são as suas abominações, as suas fugas da verdade, as suas fugas do foco, que é o Cristo. E estrelas errantes. Olha, o Sol é uma estrela, ele não é errante. Todo um sistema gravita em torno dele, o sistema solar. Ele é o centro do sistema solar. As estrelas foram destinadas a permanecerem em algum lugar e em torno dela planetas e outros astros estarem orbitando. Quando uma estrela muda de lugar, é uma estrela errante, é como uma estrela cadente, aquilo provoca o quê? Desastres horríveis, hecatombes. E existem até teorias, né, de que o mundo pode ser destruído por uma estrela, meteoro ou qualquer coisa assim. Qualquer corpo celeste que não fica numa posição determinada, que não tem uma órbita conhecida e firme, ele gera o desequilíbrio. Esses tais falsos mestres são como estrelas errantes. O interessante é que a estrela foi feita para dar o quê? Luz e calor. No entanto, esses falsos mestres, eles trazem treva e a frieza espiritual. Amém? Então, para eles está reservada a treva que eles pregam, que não é o caminho do Senhor, é a ausência de Deus. O versículo 14 fala, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Repara que Enoque foi o 7º da geração a partir de Adão. E esse número 7, né, traduz, via de regra, o pensamento da perfeição, do número perfeito de Deus. Enoque, aquele que Deus levou para morar com ele e não experimentou a primeira morte. E ele disse que, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Gente, Enoque tinha propriedade, tinha autoridade, porque ele recebia de Deus e podia falar. E Enoque está dizendo que quando o Senhor vier, e ele vem, e nós estamos perto de que ele venha, então ele virá com milhares de seus santos e vai executar o juízo sobre esses falsos mestres e todos os ímpios que a eles derem ouvidos. Amém?